Posso Bora tomar conta lá. dessa parte. Hum? Eu posso tomar conta dessa parte. Tá bem. Então, boa noite, pessoal. Obrigado pela vinda de vocês aqui nesse dia chuvoso aqui no Porto, né? Mas estamos aqui para a gente partilhar mais um pouco de conhecimento, né? Então, falar um pouquinho aqui da comunidade, né? Então, o que que o Tuga Ágil é? É uma comunidade de práticas ágeis. A gente está aqui para definitivamente se jogar, né? Poder partilhar informações e conhecimento. Então, a gente acredita naquilo que a gente pratica. A gente é o walk the talk, a gente fala. A gente é eternos cientistas, né? Então, a gente está sempre experimentando coisas novas, trazendo coisas novas aqui para partilhar também. A gente apoia quem está em transição de carreira e quem está em início de carreira. Então, são sempre super bem-vindos, né? O que a gente puder apoiar aqui enquanto comunidade, essas pessoas serão sempre bem-vindas. Então, aqui, o que que a gente não é, né? A gente não é nenhuma comunidade aqui de modinha, a gente está justamente aqui para praticar aquilo que a gente acredita, né? A gente não é dono da verdade e a gente está aqui de livre e espontânea vontade, então a gente não é remunerado pelo aquilo que a gente tem feito aqui, mas é um orgulho imenso nosso, né, em poder estar alavancando aqui essa comunidade. Então, como a gente disse, né, sempre a gente não é dono da verdade, então a gente está aqui justamente para aprender e para experimentar e trocar e partilhar. Então, hoje a gente trouxe o Paulo aqui para dividir um pouquinho do conhecimento dele com a gente e falar um pouquinho mais também sobre pessoas, né, Paulo? Bem-vindo, boa noite. Boa noite. Bom, antes de mais, muito obrigado por esta oportunidade de partilhar e de contribuir para a comunidade, que é uma coisa super importante. E, e vamos ver se isto, o que nós vamos falar hoje é estimulante, interessante para a gente ter aqui algo, como é que eu diria, útil para o dia a dia e que também nos ponha aqui a pensar em perspectivas diferentes. Acho que isso pode ser extremamente importante para uma comunidade que precisa de se reinventar, como nós precisamos todos, acho eu. Bom, eu também não sou dono da verdade, longe disso. Aliás, o meu background diz isso logo por natureza, enquanto coach. E por isso eu não sei se há algum tipo de perguntas que queiram fazer antes de a gente começar ou se depois simplesmente avançamos. Pode avançar, Paulo. Ok, então vá, vamos embora. Então eu vou fazer aqui, vou usar aqui uns quantos slides só para vos dar enquadramento e depois quero abandonar os slides e gostava que isto fosse o mais interativo possível e que nós tivéssemos aqui um diálogo sobre estas coisas. Eu gosto mais da palavra conversar, se calhar é mais conversar do que diálogo, acho que é mesmo isso, conversar. Pronto, a temática que foi proposta são os processos humanos na agilidade e este era o enquadramento. A ideia basicamente é esta, é que nós encontramos sempre três tipos de processos. Processos de negócio, processos organizacionais e processos humanos. Um, e de facto, muitas vezes trabalha-se mais os processos organizacionais do que outros. Quem trabalha no Agile. Eu utilizei aqui um artigo que o Jürgen Apelo publicou há uma semana, em que ele diz que, no fundo, a maior parte da comunidade está muito focada, está muito ligada nos backlogs, nos roadmaps, nos owners, no planning, etc. E esta parte nós vamos falar é uma coisa um bocadinho diferente, nós vamos falar de outro tipo de coisas. Dá para ver que ali, aquelas três bolinhas, os três processos, e depois, digamos, a bola geral, a bola que está azul, é um bocadinho o contexto, por exemplo, de uma organização. E nós temos, portanto, este tipo de processos humanos, organização e negócios. E a organização, obviamente, aqui nós temos metodologias ágeis. Pronto. Há uma coisa que é importante partilhar aqui do meu ponto de vista, que é o seguinte. Quando nós fazemos algum tipo de coisas, sobretudo
em processo Agile, nós temos uma noção de como é que as coisas acontecem, conhecemos o processo. Mas, na maior parte dos casos, os processos humanos, por exemplo, colaboração, nós não temos exatamente consciência de como é que fazemos as coisas. Agimos muito por intuição, com a nossa experiência, vamos resolvendo os problemas e as coisas avançam. Mas se alguém nos perguntar, então como é que fizeste? O que é que aconteceu? Nós temos alguma dificuldade em repetir o processo e, portanto, conseguir melhorar. Se nós estivermos conscientes do processo, por exemplo, como é que é o processo de colaboração, se calhar nós conseguimos identificar novas formas de fazer e melhorar aquilo que já fazemos. Portanto, aqui a ideia hoje é um bocadinho esta, é talvez conseguir que haja maior consciência dos processos humanos, e vamos falar se calhar de 1 ou 2, não devemos ter tempo muito mais, mas a partir daí depois perceber como é que podemos melhorar. Pronto. E agora a pergunta que se impõe é o que é um processo humano, não é? Alguém quer usar aqui uma definição, ou como é que olham para isto? Toda a gente sabe o que é um processo, certo? Eu ia dizer, é complexo a gente falar de processos versus humano, né? A gente sempre pensa no processo, sempre aquela coisa mais, né? Ah, e quando a gente mistura as duas palavras, parece que dá um... Não encaixa, não é? Parece Não que encaixa. dá uma coisa esquisita. Mas vocês lembram-se, por exemplo, daquela não é fórmula, mas aquela opção que existe muitas vezes na formação de uma equipa, que há uma série de sequências, não é? Em que as pessoas trabalham de determinada maneira, depois aquilo fica mais quente, depois há ali uma confusão, um atrito e para aí Sim. fora. E isso é um processo humano, não é? Pronto, e se nós conhecermos bem esse processo humano e os comportamentos das pessoas dentro desses processos, nós conseguimos fazer melhor esse processo. Depois, se aquele processo é bom ou não, se o fazemos da forma correta ou não, isso é outra conversa, porque depois cada um interpreta de sua maneira e pode interpretar da maneira correta ou não. Agora, o que tu dizes, Raquel, é completamente verdade. O processo humano é uma coisa que não encaixa muito aqui na linguagem. Eu utilizo esta expressão há muito tempo, porque trabalho muito em cima destas coisas. Aliás, eu quando começo a trabalhar com uma equipe, olho sempre para duas coisas. Olho para o nível de colaboração e olho para o nível de escuta. E com isso eu sei onde é que as equipas estão e o que é que eu tenho que fazer a seguir para melhorar aquela equipa. Portanto, mas eu conheço bem o processo de escuta e conheço bem o processo de colaboração. Isso dá uma possibilidade de dizer assim, onde é que esta equipa está nestes dois aspectos e quais são as próximas etapas que se consegue fazer ou não. Estabelece logo um ponto de partida, estabelece aqui logo um conjunto de coisas que me ajudam imenso. Pronto. Isto podem ser, o que eu ponho aqui isto são tudo processos humanos. Liderar, conversar, inspirar, gerar confiança, colaborar, mudança de comportamento, tudo isto são processos humanos. E muitas destas coisas nós vivemos com esta dificuldade de fazer isto da melhor maneira no dia a dia, certo? E muitas vezes não percebemos exatamente, por exemplo, qual é que é o processo para motivar, ou como é que eu posso ativar alguma coisa que faça as pessoas estarem mais motivadas. Eu diria que arriscar aqui, se calhar, 4 tópicos que podem ser interessantes, ou 4 processos, que é o conversar, colaborar, escutar e comunicar, mas eu estou disponível para falar de outros processos e de outras coisas que vocês queiram falar, está bem? Mas a ideia é um bocadinho esta. Bom, posto isto, alguma pergunta ou alguma coisa que vocês queiram, nesta altura, perguntar ou sugerir, ou não sei, o que for? Não. Ok. Então, lá ver. Eu vou interromper aqui a partilha. Não, se calhar ainda vou pôr o próximo slide. Eu hoje, por acaso, tive 2 sessões e resolvi, estava a pensar isso fazer de uma maneira e durante a manhã tive 2 sessões em que estas pessoas trouxeram, individualmente, pessoas trouxeram estas situações. Ou seja, é uma sessão de coaching individual de pessoas que eram tech leads das equipas, e um era, ok, eles trabalham muito bem, são uma equipa super produtiva, eu conheço a equipa até, aquilo funciona, eles são exemplares de uma série de coisas, mas não têm backlog, não têm um backlog feito por um product owner, e o que é que eles fazem? Eles recebem informação, metem aquilo num OneNote,
partilho aquilo com eles e pronto, eles sabem mais ou menos como é que aquilo se faz, tem ali uma mecânica que toda a gente entende dentro da equipa e aquilo vai funcionando e eles são super produtivos. Mas o Tech Lead achou que devia incluir, até por recomendação da empresa e por pedido da empresa, decidiu que devia incluir algum trabalho com DevOps para eles estarem mais alinhados com outras coisas e começarem a ter uma ferramenta para gerir Scrum e não gerirem isto um bocado, nem com post-its, no fundo é a mesma coisa, só que não tem post-its, tem lá os tópicos que eles precisam trabalhar. E, portanto, o que é que aconteceu? Neste contexto, eles tiveram, o Tech Lead teve imensa rejeição. E a conversa foi sobre porque é que houve rejeição e como é que isto aconteceu. A outra conversa, também com o Tech Lead, ele está num projeto com várias equipas, e ele viu que havia alguma problemática numa de outras equipas, havia lá coisas que ele achava que iam estourar mais à frente e resolveu falar com o outro tech lead e dar-lhe feedback. Mas também correu mal. E a pergunta mais uma vez é porque é que correu mal, o que é que aconteceu? E eu lembrei-me por estes dois casos, porque isto pode-nos dar aqui alguma base concreta para falar e percebemos um bocadinho como é que isto funciona. Ou seja, que tipo de coisas é que aconteceram por trás disto. Pronto, eu não sei se estes casos são relevantes ou não, ou são particularmente bons. O ponto aqui é, eu procurei coisas que fossem fáceis para nós entendermos enquanto agilistas, mas que depois entendêssemos os processos humanos que estão associados a isto. O que é que aconteceu? Certo? Isto está a fazer sentido para vocês? Ok. Então, eu vou interromper aqui a partilha e vou falar um bocadinho sobre o primeiro caso. Eu estou aqui a admitir mais uma pessoa e falar um bocadinho mais do seu primeiro caso, que é quando o lead, o tech lead, decide começar a utilizar o DevOps, o que é que ele fez? Ele estudou a situação, aconselhou-se com outras pessoas, como é que ele se fazia, etc. E depois chegou ao pé da equipa e disse: olha, nós temos que ir neste sentido, vocês já sabiam, e eu fiz aqui algum trabalho neste sentido para nós começarmos a fazer isto desta maneira. Então, eles levaram como é que eu ia dizer? Uma bela manhã de umas 3 ou 4 horas a perceber tudo o que estava a acontecer e ninguém estava satisfeito com aquilo. Apesar de tudo, porque o lead tinha bastante crédito de confiança junto à equipa, decidiram que apesar daquilo estar a correr nada bem, que iam experimentar fazer aquilo durante 2 semanas. E a pergunta agora é, então, mas qual é que foi o processo humano que aconteceu aqui para que houvesse esta rejeição? Isto todos nós sabemos o que é que aconteceu, não é? Mas o importante é aquilo que eu se calhar estava a dizer há bocado, que é, se nós fizermos isto como era a intuição e não percebemos o processo que está por trás, como é que as coisas acontecem, a gente não consegue, a próxima vez que vir isto, ou evitar o mesmo erro, perdão, ou perceber qual é o processo que está por trás, como é que isto acontece, e conseguir fazer isto de alguma maneira. Porque aqui o que há claramente é uma ausência de colaboração, não é? Ou seja, a equipa até colaborava, a equipa é muito colaborativa dentro da equipa, eles fazem tudo em conjunto e funciona muito bem, mas de repente, uma equipa que é muito colaborativa vai ter um processo novo e há rejeição. Estão a explicar? E isto acontece, quer E seja... houve imposição? Porque houve imposição, é isso que estamos aqui a discutir? Em colaboração, não é? Há uma certa imposição, mas não há muita imposição, que eles têm um bom ambiente. Não houve, isto é para fazer e ponto. Não. Ele chegou lá e fez uma proposta de como é que aquilo deveria funcionar e vamos mudar isto. E um sistema que funcionava bem, simples, eles agora têm uma complexidade grande numa ferramenta que não conhecem e isto está a atrapalhar-lhes a vida. Vão perder montes de tempo para trabalhar com uma ferramenta que não conhecem. E a pergunta é, mas porquê é que eu vou fazer isto se eu tenho um sistema aqui que funciona? Não é? E porquê é que a gente está a complicar a nossa vida?
Isto é a reação que está a acontecer e um tech lead ou alguém que está a liderar um processo de transformação destes, isto começa a ficar complicado. E ele, ok, como é que eu vou fazer isto? E o que é que está a acontecer? Pronto. Agora, o que tu estás a dizer, Cris, faz algum sentido, que é, houve rejeição. Mas eu não diria que a palavra rejeição é aqui a mais adequada. A palavra rejeição, se calhar, é demasiado forte para o contexto. Há uma não aceitação, digamos assim, fácil daquilo à primeira vista. Mas, apesar de tudo, eles querem avançar. Né? O que é que eu vejo aqui de várias coisas nisto? E vocês, eu vou partilhar algumas coisas, vou partilhar o que me vem à cabeça agora, e estou a falar disto um bocado, como é que se diz, sem rede, e portanto vou dizer como é que as coisas veem e como é que eu interpreto a coisa que está a funcionar. Primeiro, ele quando se aproxima da equipa e pede aquilo, ele no início ele não envolveu a equipa, ele não disse, vamos trabalhar aqui todos, ver como é que vamos mudar isto. Ele decidiu, disse à equipa, ok, eu vou mudar, mas não envolveu a equipa no processo de mudança. Toda a gente concordou que aquilo devia ser feito, mas não houve envolvimento. E quando isto acontece, há um sentido de pertença que desaparece um bocadinho. Isto é do tech lead, não é da equipa. Estão-me a explicar? Há uma dificuldade também em, digamos, não conhecer o processo e aquilo ser um bocadinho uma ameaça. Ou seja, eu posso falhar, eu posso cometer aqui erros. Outra coisa que pode acontecer num contexto como este é, eu de repente estou aqui a trabalhar numa coisa que é altamente desconfortável e eu posso fazer isto mal. Então, há aqui um conjunto, um cocktail de fatores que levam a resistência. E quando leva à resistência, temos este tipo de comportamentos, que é, epá, isto não, tem dúvidas, começa a levantar problemas, ou há silêncio, não é? Começa a acontecer este tipo de coisas. E todos nós já vimos isto 500 vezes. Portanto, eu não estou a dizer nada de novo que vocês não saibam. Agora, onde é que eu quero chegar com isto? É, vocês, se calhar, já leram sobre isto, mas eu tenho sempre esta ideia de dizer que 95% do que eu digo as pessoas já sabem. Portanto, eu estou aqui a só recordar coisas que provavelmente vocês já ouvirem falar. Mas vocês conhecem os níveis de colaboração? Estou a dizer uma coisa completamente nova ou vocês têm noção dos níveis de colaboração? Cita aí para a gente relembrar se a gente sabe, se a gente lembra. Ok, então vamos lá ver. Não, é só para adicionar antes de tu começar, tu relatou exatamente o caso que eu vivenciei hoje numa reunião, que um pessoal da área de B2B veio pedir ajuda para nós, e eles literalmente falaram, né? A gente tem duas pessoas extremamente resistentes, que não, né? Então, eles não querem usar o Gira, porque eles acham que não vai agregar em nada no trabalho, e o trabalho, digamos assim, está em simbiose, sabe? Está já dentro deles, e eles entendem que eles não precisam colocar em nenhuma ferramenta e não sei mais o que lá. E falou exatamente o que essa área veio buscar ajuda, né, para a gente poder equalizar aí enfim, as informações, mas assim, a resistência é latente, assim, em muitas áreas, né? Então, enfim, Claro. estão adentro. Não, a resistência como é que se chama? Cris, queres falar? Não, termina depois sim. Eu gostava de fazer também uma. Não, mas força, faz já, sério. Eu acho que muitas vezes também se gera esta resistência, e no caso, no exemplo que tu estás a dar, é não explicarmos o porquê, não é? Qual é o problema que nós estamos a tentar resolver? Porque se eles, na verdade, não é? Aquela dinâmica deles simples funcionava, não é? Certo, Porque é certo. que nós estamos a mudar e não explicar o que é que nós estamos a tentar resolver com isto, que é o que acontece muitas vezes em muitas organizações e situações no dia a dia, que é não explicarmos o why, não é? O porquê de estarmos a fazer ou a pedirmos isto ou a fazer muitas coisas que nos pedem que nós temos alguma resistência porque não percebemos o porquê, e também destas mudanças que às vezes não é que nos são propostas. Era esse o meu ponto. Eu acho que a gente já está, às vezes, né, acaba estando tanto no automático, que a coisa assim para nós já é tão óbvia, né, que a gente já vai dizendo
que tem que fazer isso, aquilo outro, né? Todas as etapas. E a gente esquece realmente eu falo a gente porque, né? Enfim, me coloco também, enfim, às vezes nessa. Claro, claro. E a gente realmente, às vezes, o óbvio precisa ser dito, né? Então, e isso a gente acaba passando, né? Mas eu te diria um bocadinho mais, mas Cris, há aqui uma coisa também importante que é o porquê e o para quê. Sim, 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 Não sim, é? O sim. porquê e o para quê. Porque isto leva a um tema, a ver se a gente tem tempo para ir lá, mas isto leva a uma coisa que é o porquê é passado e o para quê é futuro. E o porquê pode dividir-nos, o passado pode dividir-nos e o futuro pode unir-nos. E isto é algo que a gente tem que ter consciência no processo. Portanto, ahm, quando se explica o porquê, eu diria, por exemplo, que se é porquê, é porque alguém pode entender que alguma coisa está errada. E se alguma coisa está errada, tipo, gera-se ameaça. Se gera ameaça, eu recolho, defendo-me e vou-me proteger. Porque em situação de ameaça, o que é que vai acontecer? Eu vou-me defender. E aqui gera depois, entramos, eu já volto à colaboração, mas entramos numa coisa que é, eu não vou concordar, eu vou ter uma opinião diferente, não é? E quando vou ter uma opinião diferente, eu entro em desacordo. E o desacordo não é um problema até se gerar competição. E aqui estou a entrar no processo humano do conflito, que é, como é que funciona o conflito? Eu tenho uma situação qualquer, começamos a discutir a situação, isto não tem problema nenhum. Há desacordos, ou não, mas havendo desacordo, pode haver um desacordo, pode haver, obviamente, situações diferentes, e depois começa a haver opiniões. E quando começa a haver opiniões, se começar-se a gerar competição, tipo, eu tenho esta solução é melhor do que a outra, e a outra pessoa diz a mesma coisa, nós temos tudo para o conflito aparecer. E uma das coisas que nós temos evitar como facilitadores, seja lá coach, ou agile coach, ou Scrum Master, ou o que for, ou facilitador mesmo só, é garantir que este nível de competição não comece a aparecer, porque quando há competição, começa a confiança a ser posta em causa. Porque o outro tem uma ideia melhor que a minha e eu, será que o outro tem melhor uma ideia? Ok, a primeira coisa. No nível anterior, no nível do desacordo, há o medo também de ficar para trás. E o medo e a confiança andam aqui baralhados. Portanto, se nós deixarmos isto evoluir, o que vai acontecer é que a gente tem aqui uma escalada e depois vamos para os níveis a seguir. Agora, o que é que nós temos que fazer como facilitadores? É reconhecer o sinal de que há competição errada, porque também há competição boa. A competição pode ser competição colaborativa e, portanto, temos um ciclo que é virtuoso em vez de um ciclo vicioso, que é fixamos no problema, há um afastamento e depois não saímos dali. E então entramos num processo de resistência. Voltamos ao processo de colaboração agora outra vez. Quando acontece isto, e Raquel, provavelmente nesse caso, o cliente disse, ok, eles não queriam, mas vão ter que fazer. E então entramos no segundo nível da colaboração, que é eu faço isto por obrigação. Certo? O que é que acontece? Isto é como o polícia, a gente para o carro, não há sítio para parar o carro, paramos o carro naquele sítio, ou pior ainda, estamos no cruzamento, está a chuva, nós atravessamos o carro, o pessoal vai dizer, é para puxar lá o carro para trás para eu poder passar, ele não tem nada atrás e a pessoa não puxa o carro para trás porque não vê atrás e não sei o que, está a resistência. E gera-se ali uma resistência dos dois lados. Aparece lá o polícia e o polícia diz, amigo, puxa lá o carro para trás. E eu faço porque sou obrigado, certo? Porquê? Porque o cliente não, o condutor do carro, neste caso, não tem alternativa, por Sim, obrigação. porque é a mesma coisa, a gente vem com carteiraço, é uma ferramenta da empresa, queira ou não queira, tem que usar. Exato, mas eu faço por obrigação. Sim. Eu não tomei a decisão, e esta é uma parte importante, deixe-me só tomar isto nota para não me esquecer disto. Há uma parte que é a decisão que a gente tem que ver como é que as decisões acontecem, que é, eu entro no segundo nível e estou por obrigação. Mas isto está um bocado complicado. A seguir, o que é que vai acontecer? Quando nós entramos num esquema que não está lá a polícia, mas começamos todos a falar uns com os outros no tal cruzamento em que há confusão, a gente consensualmente consegue ali chegar e tu chegas para trás, eu chego para a frente e o outro não sei o quê, e aquilo acaba por
conseguir resolver-se. Entramos num consenso para resolver a situação. Isto é o terceiro nível de colaboração. E estou a ver o que acontece. Há aqui diálogos, há conversas. E agora já vamos aos diálogos e às conversas depois a seguir também, porque este é um ponto super relevante. E estamos aqui numa coisa que normalmente acontece. Ok, consensualmente, nós acabamos por fazer coisas, mas ninguém está verdadeiramente convencido que aquilo é uma coisa boa. Mas estamos no terceiro nível de colaboração. A gente tem 5 níveis. O quarto nível é o nível da cooperação. E o quinto nível é o nível da colaboração. E agora a pergunta que eu vos faço é: qual é a diferença entre uma coisa e outra? Pode repetir, Paulo. Posso tentar? Posso tentar? Repete aí, Paulo, que eu tento responder e ver Repete se que está eu certo. estava escrevendo aqui. Qual é a diferença entre colaboração e cooperação? Tá. Posso tentar? Vai lá, Michael. Força! Essa é a ideia, Marco. Tô livre aqui, Michael. tá? Perfeito. Colaboração a gente faz junto, e cooperação, eu faço algo para você. Eu coopero com o que você está fazendo. Eu acrescento, e colaboração, estamos juntos fazendo a mesma coisa. Tô livre, hein? E aí? Ok. Mais ideias ou comentários? Eu acho que a diferença pode estar não só no trabalho em conjunto, mas também em receber os ônus e os bônus desse trabalho, né? De compartilhar os resultados do trabalho que é feito na cooperação. E na colaboração pode acontecer a mesma coisa. Eu só achava que essa era a diferença. Ok, Eu vou tentar fazer uma contribuição também. Eu vou igual o Michael. força. Vou livre, vai. Talvez seja o objetivo final. Ou seja, eu enxergo que a colaboração, ambos têm o mesmo objetivo. Na cooperação, um tem um objetivo, mas o outro tenta ajudar. Pegando um pouquinho do ponto do que o Michael trouxe. Não sei, mas também é mais uma dedução lógica, vai. Esclarece lá um bocadinho, desenvolve lá um bocadinho, porque eu andas lá perto. Vou dar um exemplo rápido. Nessa mesma situação que tu colocaste, por exemplo, a implementação da ferramenta. Uhum. Eu estou tentando trazer uma aplicação, uma solução para organizarmos melhor. E Uhum. preciso da colaboração de todos. Uhum. Se for realmente o objetivo de todos, isso será uma colaboração mútua. Se de certa forma o objetivo só for meu e eu preciso da ajuda dos demais, e sabendo que eles não têm um objetivo em comum, acaba sendo uma cooperação para alcançar o meu objetivo. Percebeu? Estás Não muito sei. lá perto, mas vamos tentar pôr isto cristalino, como eu costumo dizer, está bem? Boa, Para ficar boa. clarinho, clarinho, clarinho para todos, está bem? Primeira coisa, o que é que a gente quer? Equipas de alto desempenho, certo? Equipas de alto desempenho nós só temos quando temos colaboração de alto nível, de acordo? Então, se isto é verdade, nós temos que identificar exatamente o que é colaboração de alto nível para nós sabermos que temos uma equipa de alto desempenho, ou pelo menos com potencial de alto desempenho, de acordo? Estou-me a explicar? Pronto. Então, quando eu passo para o quarto nível, eu vou dizer: oh Raquel, imagina que nós estamos numa sala, eu tenho aqui 50 cadeiras que é preciso transportar para preparar a sessão que vai começar a seguir. E eu vou pedir ajuda à Raquel, vou dizer: oh Raquel, ajudas-me a levar aqui cadeiras. Eu não consigo levar as cadeiras todas. E além disso, isto está em blocos de 10, temos que levar os dois, porque eu não consigo levar 10 cadeiras sozinho. Então o que é que vai acontecer? A Raquel pega num lado da cadeira, eu pego no outro e a gente leva 10 cadeiras. Estamos a cooperar. É uma operação, certo? Nós estamos a pôr as coisas de um lado para o outro e estamos a cooperar. A colaboração é um nível completamente diferente e muitas vezes as equipas não chegam aí. Porquê? Porque há aqui um problema que tem a ver um bocadinho com alguma coisa que a gente já falou hoje, que é o cooperar é quando eu abdico da minha ideia e ofereço uma melhor ideia àquela pessoa. Exemplo, Raquel, nós temos de transportar 50 cadeiras, mas opá, isto não passa na porta, ok? Temos que encontrar uma solução. E a Raquel começa a dar ideias, eu começo a dar ideias. Então, a diferença está em que eu dou contribuição com ideias, eu abdico das minhas coisas em função do bem comum e todos ganhamos. E então, a esse nível, nós temos em colaboração, que é diferente da cooperação. Que a cooperação, estamos a fazer trabalho juntos, trabalhamos da mesma coisa, mas não há o abdicar, ou não há deixar o ego de parte, tipo, eu sou muito bom, eu não vou dar aqui ideia, mas quando chegar aqui o grande chefe, eu vou dar ideia, eu vou fazer um brilharete.
Estão-me a explicar? E isto é o exemplo das cadeiras, mas vocês veem isto todos os dias em projetos, certo? Pronto. Portanto, o que é que acontece aqui? Quando a equipa tem alto desempenho, quando a equipa está com altos níveis de colaboração, nós vemos a pessoa a contribuir com ideias e a contribuir com coisas novas que ninguém ainda propôs, mas estamos a um nível de colaboração super alto. Para isto acontecer, há uma série de coisas que têm que acontecer. A pessoa tem que pertencer ao projeto, tem que sentir que o projeto é dela, o sentido de pertença tem que ser alto, tem que haver altos níveis de motivação. Isto nem sempre é fácil. E toda a gente tem que saber, tem que haver um nível de confiança tal, que toda a gente tem que saber que se vai dizer é, ok, eu vou confiar que amanhã os outros vão fazer a mesma coisa por mim ou pela equipa. E então, esta diferença, que é muito subtil, leva para um nível de cooperação muito alto e que nós conseguimos observar, como eu dizia no início, eu quando chego a um sítio, quando olho para uma equipa, seja equipa ou um grupo mais alargado, olho para duas coisas, olho para a cooperação, a colaboração e olho para a escuta. Porquê? Porque eu consigo perceber se tenho ali uma equipa resistente ou não. E pode ser resistente, por exemplo, reparem, isto acontece muitas vezes, temos uma equipa agile, uma equipa de desenvolvimento que é altamente colaborativa dentro dela, faz as coisas todas super bem, super colaborativa, e quando vê o Product Owner, ou um pseudo-Product Owner, o que acontece é que começa a haver resistência. Porquê? Porque a outra pessoa, o chamado Product Owner, ou mesmo seja o Product Owner, por exemplo, está a pressionar para eu entregar coisas a mais. E eu começo a ter defesas. Então, se eu começo a ter defesas, o que é que vai acontecer? Eu vou ter dificuldade em colaborar. Ou seja, começa a haver resistências. Estão-me a explicar? E voltamos ao nível cá de baixo. O que é que tem que acontecer? Tem que se, nesse caso, falar com todas as pessoas e perceber como é que se desmontam estas ideias. Mas eu estou a ver muitas mãos no ar. Não sei quem é que foi o primeiro, o Raquel ou o Michael. Disse-me o teu nome, Michael, não sei se é assim que se diz, desculpa. Pode ser Michael, Pode ser assim. Michael. E não se sinta culpado se falar errado, porque a Não, culpa não, é de a todo, de minha todo. mãe que inventou esse nome Se eles desse jeito. querem Então, botar esses nomes bonitos tá aí, bom? dá só confusão, né? Vai lá, Raquel, manda ver. Tá, só para quando tu diz, Paulo, tem que observar a escuta. A escuta seria em nível, por exemplo, como a equipe se comporta, como é essa comunicação, enfim, a comunicação que se faz dentro dessa equipe, e aí tu, enquanto, digamos, coach ou como uma pessoa de fora, tu observa como é essa sinergia dentro dessa equipe na questão escuta. Se o fulano fala mal do ciclano e na frente é outra coisa. Ou qual é o tipo de escuta que tu te refere aqui, entendeu? Ok. É nível hierarquia? É nível Não, é outra coisa, colaboração? já lá vou, é outra coisa. Tá, tá A bem. pergunta faz todo o sentido, mas a linha que a gente está aqui, digamos, a fazer é uma linha associada ao processo de colaboração. Tá. A gente pode ir a essas coisas também, e porque isso há outros processos humanos por trás. Pois, Pronto, mas isto dava pano para mangas, está bem? pois. Falava aqui horas disto. E podemos falar, eu não tenho nenhuma hora limite, portanto, se vocês não tiverem, eu não me importo falar, porque sou apaixonado por estas coisas. Mas, entretanto, Mai, força. Eu percebo quando você traz o olhar da colaboração, mais do que da cooperação, da colaboração, eu enxergo os serviços voluntários como um ambiente propício para a colaboração. Por que que eu falo isso? Uhum. Por conta da motivação intrínseca, o porquê que a Cris falou, que quando você está no voluntário, por exemplo, a Sonai tem, eu não sei se a Raquel já participou de algum, mas tem lá com a Maria João os eventos voluntários. As pessoas vão para contribuir, para colaborar, para cooperar, que seja, mas não tem dinheiro envolvido, não tem, é a motivação, é o querer fazer o bem. Então, eu vejo isso, eu materializei no que você trouxe com esse olhar Mas não tem a ver com isso. Não tem a ver com Não, eu isso. digo do conectado com a motivação, que é o saber o porquê, entender Sim. o contexto e, consequentemente, se conectar. Foi Eu isso. percebo, mas esse não é o ponto. O ponto é, Certo. eu quero ter equipas de alto desempenho. E para ter equipas de alto desempenho, eu preciso ter colaboração, tenho partilha de ideias, tenho que ser criativo. E a inteligência coletiva de uma equipa vai aparecer se houver conversa sobre novas ideias, de acordo? Eu posso ser voluntário, eu também sou voluntário do Banco da Luta contra a Fome, por exemplo. Eu não vou lá dar ideias nenhumas, eu vou lá mexer pacotes. Eu não estou a colaborar, eu estou a cooperar.
E aqui, reparem, e aqui se quer utilizar um tema ou outro, é um bocado diferente. Percebam a diferença no comportamento. Porque se vocês querem ter equipa no alto nível, vocês têm que ter pessoas a contribuir com ideias, a pôr algo próprio, algo seu para o bem comum. E depois a inteligência coletiva vai gerar novas ideias. Quando se faz brainstorming, há uma coisa simples, que é aquela primeira ideia normalmente não é aquela ideia, mas aquela ideia disputou outra e outra e outra, depois surge a ideia final, não é? Pronto. E aqui é um bocado, isso tem que acontecer, ou seja, tem que haver partilha de ideias, partilhar algo meu, que não é só a atividade física, digamos assim, do processo, para que haja colaboração. Agora, se vocês entram numa equipa com uma ferramenta e queremos que eles utilizem aquela ferramenta porque aquilo é interessante para todos, bom, aí há uma coisa que é, como é que eu abro logo o processo? Porque a sensação que há, reparem, e isto é muito. A gente vive percepções, não é? E sobretudo em equipas que não se conhecem bem, a gente vive percepções. Por exemplo, a pessoa que está a trabalhar nessa equipa e que tem lá o processo todo muito claro na cabeça e aquilo funciona, quando alguém vem dizer vamos fazer diferente, a primeira coisa é, se eu for desconfiado, ou se eu tiver algumas reservas, ou seja o que for, a minha percepção é o que eu estou a fazer não está bem, tem que haver uma coisa melhor. E vocês reparem, se uma coisa é melhor do que eu estou a fazer, vocês têm logo uma sensação de ameaça. E isto é, como é que eu ia dizer? Isto é automático, isto é natureza. Se há uma ameaça, há 3 reações possíveis. Isto é mais um processo humano. Ou luto, ou fico bloqueado porque não consigo reagir, ou bala fugir. Certo? Não há mais hipóteses. E quando se apresenta uma coisa, há pessoas que ficam em silêncio, há pessoas que reagem, pode haver tudo. Mas essas reações não são, por exemplo, de questionar e de procurar saber mais para poder colaborar. O que é a rejeição, há silêncio, há fechar. Se a pessoa não for envolvida no processo, se não sentir que o processo também é dela, e se não puder contribuir, o que é que vai acontecer? O processo é teu, não é meu. Estão a explicar? Por exemplo, Raquel, pá, tenho aqui uma ideia muito boa para resolver o problema e vamos resolver o problema. E tu até é que tens o problema e eu cheguei com a solução. O que é que vai acontecer? É muito simples. A Raquel pergunta, mas eu quero saber qual é a solução e quero saber mais coisas, porque eu apareço com uma coisa e não estou a comunicar nada. Ou seja, eu estou a trabalhar num plano de desigualdade. Se eu estou a trabalhar num plano de desigualdade, eu arrisco-me a que a pessoa percepcione a ameaça. Vocês não conhecem um tipo que chama-se David Rock? Não. Provavelmente não, isto não é da vossa guerra, pronto. Mas eu já partilho aqui se a gente tiver tempo, eu partilho um filmezinho dele que ele explica isto em 2 minutos de uma forma espetacular. E vocês podem ver uma coisa que se chama Google Talks, não sei se conhecem, em que há talks fantásticas que eles convidam pessoas top e a pessoa vai lá falar sobre temas. Este tipo fala sobre neurociência e ele pode explicar isto ao nível da neurociência, que é muito mais giro do que eu aqui. Ele tem mais jeito para explicar aquilo. Mas, mão no ar, força. É uma dúvida rápida, Paulo. E aí vai muito ao nível de performance das equipas, tá? Vou dar um contexto. Já trabalhei com equipas como terceiro, apoiando equipas terceiras dentro de um cliente. Já trabalhei com as minhas próprias equipas, já trabalhei com equipas do lado do próprio cliente com o fornecedor. E, obviamente, eu sempre vejo que há muitos problemas com equipas bem performáticas quando há um contrato de cliente-fornecedor. Porque realmente o fornecedor não se sente aquilo que tudo você disse, ou seja desenvolvedores, seja equipas de marketing, seja qualquer equipa que está prestando serviço, ela não detém o empoderamento sobre aquilo que está sendo construído. E ela simplesmente quer fazer e entregar. E aí é muito complicado para as pessoas que estão ali dando esse apoio e tentando trazer performance, construir esse sentido de pertencimento. É algo que eu sinto, não sei se você tem alguma resposta. Tenho a resposta. É óbvio que isso acontece. Agora, o que é que tu precisas de fazer enquanto Agile Coach, por exemplo? Vamos para um cenário em que, ver se consigo responder rápido e dar-lhe uma ideia ou duas.
Tu tens um cenário em que tens uma equipa de 6 pessoas, que é, uns são contratados, até vamos complicar, e outros que são parte da empresa, tipo, 4 são contratados e 2 são parte da empresa. E há até um tech lead que é externo também. Num cenário como este, pode haver diferenças. Isto é, por exemplo, o tech lead pode privilegiar umas pessoas em função das outras. Por exemplo, isto dá uma sensação, ou pode haver essa percepção e não ser real, e isto complica um bocado a coisa. Se eu não for incluído nos processos, se eu não houver colaboração, se eu não escutar, isto passa um bocado para a escuta. Eu acho que tenho que passar para a escuta, até para responder à Raquel, porque isto passa muito pela escuta. Porque, reparem, num caso como este, a pessoa sente-se: epá, eu estou aqui para trabalhar, para fazer as tarefas, sou um tarefeiro. Isto é o nível mais baixo de todos. Eu tenho um estatuto que não existe. Pá, não é mais baixo aqui. Eu sou o gajo que faz tarefas. Podia estar cá outro tipo qualquer, é igual. Eu sou o número 33, faço a tarefa 35, a 36, a 37. Ninguém me pergunta nada, eu não tenho sentido de pertença, eu não dou sugestões, etc. As pessoas, de uma forma geral, gostam de ser tratadas em igualdade, gostam de ter sentido de justiça, e têm um sentido de justiça forte, e querem contribuir. Mas se ninguém lhes pedir para contribuir, elas não contribuem porque sentem espaço para isso. E muitas vezes até tentam e levam para trás. Tu és o tarefeiro, não te metas cá. E está ali a solução para o problema. Isto passa muito por uma coisa que todos nós conhecemos, que se chama liderança. E se eu lidero, se eu sou chefe, não é? Isto complica-se. Porque eu, tipicamente, não vou ouvir aquela pessoa. Não, isto é para fazer assim, não te preocupes. Em estruturas muito grandes, que têm muitas equipas contratadas, tipo as grandes companhias de Portugal ou de outro sítio qualquer, encaram muito os contratados como tarefeiros e não os incluem no processo, tratam-nos como um tarefeiro e à parte. E tu nem tens a percepção do projeto, tens aquela tarefa para executar, é um objeto que tu tens de construir, ou seja, logo for, fazes aquilo e nem vês o globo, o global do projeto. Portanto, tu sentes-te pequenino. Perdão, tu sentes mesmo pequenino. Se não se conseguir que a liderança faça as coisas de forma diferente, isto nunca vamos sair disto. E o que é que a pessoa faz? Cumpre a sua tarefinha e vai-se embora. O que lhe interessa é não cometer muitos erros, que é para não ser posto de parte e para não ser despedido no limite, e faz a limitação de coisas. Mas quando isto é assim, eu não tiro o melhor das pessoas. As pessoas não contribuem, as pessoas não dão, e portanto, o meu nível de colaboração está ao nível da obrigação. Eu faço aquilo que é suposto fazer. Ok, andamos ali a roçar no consenso, temos que trabalhar em conjunto, mas aquilo fica ali entre a obrigação e o consenso, é no 2,5. Eu não tenho nem cooperação, nem colaboração. Mas se o líder não estimular isso, então tenho um problema. E pode haver até cenários piores, que é, se aparecer conflitos, tipo, tu fizeste mal a tarefa e começar a haver discussões dentro da equipa deste género, a gente vai ter ambiente de cortar a faca, não é? Nada funciona. E cada um vai fazer a sua parte e as pessoas fecham-se. Se os leads que estão nos processos não entenderem isto, e se o Agile Coach não tiver capacidade de influenciar estes processos, falando com as equipas, se houver espaço nas equipas, ou com o lead que gera aquele processo, e não procurar, digamos, ajudar a pessoa a pensar de forma diferente para abrir a mente e ter processos mais interessantes, e isso consegue-se fazer, a gente não sai daqui. E muitas vezes isto acontece, e vocês já viram isto muitas vezes, eu também, não é? Portanto, isto aqui não é novidade. Aliás, isto é mais, muitas vezes, o padrão do que o resto. Agora, entrando aqui, só uma nota, já agora. Vocês podem ver, eu escrevi há tempos um artigo que é: és um manager, és és um repetidor, um manager ou inspirador. Que tem a ver com níveis de liderança. Quais são os tipos de liderança que são feitos. E às vezes temos que ser chefes, às vezes temos que ser líderes, outras vezes temos que ser managers ou diretores, se quiserem. E são 3 coisas distintas. A gente depois fala disso, se houver tempo, no fim. Mas agora, indo para a escuta. Raquel, repara, se eu tenho ali uma pessoa que faz aquela tarefa, eu só lhe digo que faz a tarefa, ele pode dizer uma coisa, mas eu não escuto. Não quer saber. É para tu fazeres isto, o nível de escuta é o mais baixo possível. É 1.
não há mais baixo que aquilo. Então diz lá, ele disse sim, está bem, já percebi, e segues em frente, não escutaste nada à pessoa, certo? Isto é o nível mais baixo de todos. E isto muitas vezes começa aqui. E isto é e reparem, vocês vão ver uma coisa que é os níveis de liderança, os níveis de escuta depois estão muito associados aos níveis de liderança e ao tipo de liderança que é feito. O que é o nível 2? A pessoa vem com uma ideia e tu perguntas, ok, mas porquê é que achas que isso vai melhorar? Ou porquê é que achas que vai melhorar? Não. O que é que achas que isso vai melhorar? E tu começas a perguntar coisas sobre factos. E depois a conversa com ele é, ok, mas isso não é assim, e o outro diz, não, mas é assim, e estamos a falar ao nível dos factos. Ou é verdade, ou é mentira, ou é bom, ou é mau, e isto pode ser muito subjetivo. Mas continua a não haver nada que ligue as pessoas. Por exemplo, na colaboração, a gente contribui com uma ideia, e o outro fica agradecido por essa ideia. Estamos a juntar as pessoas. Começa a haver links emocionais. Aliás, eu vou dizer uma coisa, se calhar, para mim, eu repito isto muitas vezes, que é, para mim a agilidade começa nas emoções. Mas isto também, se a gente quiser, pode falar disso. Pronto. Agora, o que é que vai acontecer? Quando nós olhamos para esta coisa, começamos a pensar assim, ok, nível 2. Mas isto não mudou muito. Podemos passar para o nível 3 de escuta, que é, ok, mas porquê é que tu pensas isso? O que é que se passa contigo? Eu estou insatisfeito, mas está insatisfeito como? Estou triste porque se o limite de noção é feio, acho que podia contribuir mais. Então, mas podias contribuir mais? Quais são as ideias? Porquê é que estás a sentir assim? O que é que achas que a gente ia fazer? A gente está no nível de escuta 3. E o que é que a gente está a fazer? A gente está a aceder às emoções da pessoa, estamos a perceber quem é a pessoa que está ali, já não estamos a falar do objeto ou do trabalhador. Estamos a falar da pessoa. Estamos a falar com a pessoa. Estão a ser claro nisto? Então, se eu começo a falar com a pessoa e começo a me interessar pela pessoa, eu estou no nível de escuta 3 e começo a ser empático com a pessoa. Eu lidero através da ligação que tenho com a pessoa e das emoções que a pessoa tem. Aí, a pessoa o que vai fazer é, ok, este tipo escuta-me, este tipo quer-me ouvir, isto funciona. Já agora, Raquel, processo humano para criar confiança. Ou para gerar confiança. É simples. Escutar, respeitar e tens confiança a seguir. Se tu não escutas, ou melhor, se tu não respeitares, mesmo que escutes, não chegas à confiança. Se vocês começarem a falar e eu de repente vou buscar água fora e digo, continuem a falar, o que é que vai acontecer? O que vocês me vão dizer é, pá, o gajo foi-se embora. Falta de respeito para quem está aqui a assistir a esta conversa, não é? Se o lead se vai embora e começa a ter o telefone numa reunião em que estão a discutir ideias, ele começa a ter o telefone ou sai da reunião, o que é que isso significa? Não está a contar muito com a opinião daquelas pessoas. Há outra coisa que é mais importante. Se ele a seguir não justificar porque é que foi atender a chamada, isso mostra respeito, ou melhor, falta de respeito pela pessoa que está ali. Portanto, quando nós olhamos para estes cenários, isto são tudo coisas percepcionáveis, porque são gestos e são coisas concretas, que acontecem nas interações entre pessoas, e depois o que acontece em termos práticos é que não se cria ligação, porque a gente não ouve, não respeita, e depois isto bloqueia tudo. Portanto, isto também tem a ver com o tipo de liderança que se faz, porque se eu escuto as pessoas, eu sou um líder que está interessado na pessoa, e eu lidero através da motivação que eu quero criar na pessoa. Se eu liderar só por factos, se eu disser assim, isto é assim que se faz, tecnicamente, etc, etc. E há muito este fenómeno que é programadores, bons engenheiros de software, que passam a ser tech leads, e eu digo isto tanta vez que é, pá, vocês não se esqueçam que o tech lead tem lá um L, não se esqueçam do L, do lead, está bem? Não façam só tech. Porque a malta depois liga à parte tecnológica e esquece que é lead. Está lá o lead, está lá o L. E o lead, se calhar, o L é mais importante do que o T. Portanto, olha lá para o L. Quando a gente olha para este tipo de coisas, começa a ver que num processo não colaborativo, por exemplo, nessa situação de utilizar a ferramenta, como eu também trouxe, se tu escutares as pessoas e perceberes quais são as resistências, quais são as emoções, a pessoa vai se sentir respeitada. E com isso vai sentir, ok, eu posso colaborar mais. Estes tipos estão a considerar qualquer coisa. Se eu os ignorar, se eu não tiver respeito nenhum por eles, porque é assim porque eu é que mando, ok. Quando chegar à altura de dar uma colaboração, tu é que és o chefe, tu é que sabes, faz como tu quiseres, que eu não quero saber, tu é que és o chefe da banda, não é?
Portanto, resolve tu o problema. Se não ouviste agora, depois também não me vais ouvir, depois não venhas perguntar coisas que eu sei. E eu, se calhar, nem sei que ele sabe. E se calhar tenho alguém dentro de casa que resolve o problema e eu não sei. Estão a ver o que é que está a passar aqui? Portanto, isto tudo começa na comunicação e, em particular, na escuta. Se eu não escutar as pessoas, eu não consigo fazer engagement das pessoas. E depois não tenho níveis de colaboração. Estão-me a explicar? Por exemplo, a confiança é a mesma coisa. Se vocês não escutam a pessoa, não mostram respeito para a pessoa. Se não mostram respeito, como é que vocês querem confiança de uma pessoa? Não há. E muitas vezes as pessoas são tratadas assim um bocado a fugir, não é? O exemplo que acho que era quem é que estava a dar o exemplo? O Thiago que deu o O exemplo. Tiago estava, depois ele estava a barulho no ecrã e ele fugiu. O exemplo que o Tiago estava a dar é exatamente esse exemplo. As pessoas estão lá, mas ninguém lhes presta atenção, ninguém os escuta, ninguém os ouve, e depois isso é tramado para a pessoa. A pessoa sente-se que é o 33. E depois vamos pedir colaboração. Ok, mas mão no ar, força. É uma situação que eu gostaria de ouvir todos, principalmente Paulo, mas todos, né? Que é a situação da empatia. Eu estava a trabalhar e o líder chegou próximo a mim. Eu falei assim: bom, ele vai ser empático, vai me ouvir e vou, consequentemente, ter a ajuda, o apoio dele, certo? Esse era o meu pensamento, porque eu estava com muita coisa para fazer e esperava auxílio, esperava ajuda, esperava pelo menos que alguém me escutasse. Só que o líder chegou e ele começou a desabafar primeiro do que eu. E eu falei: caramba, e agora? Como é que ele vai ser empático comigo ou eu vou ser empático com ele? E eu fiquei nessa situação de que eu vou ter que ser empático com ele e largar os meus problemas de lado para poder apoiá-lo e, consequentemente, a gente resolver o problema. Então, é essa situação. Qual é o momento? Qual é o limiar aqui? Né? Em que momento eu tenho que ser empático e em que momento eu tenho que conseguir blindar para não me trazer mais uma situação? Queria ouvir todo mundo, se alguém já passou por algo desse tipo e como é que foi a alternativa que vocês tiveram. Eu sei quem é que quer falar, força. Eu acho que tem que se abraçar, chorar junto. E aí... Exato. Ai, que tristeza. Oh, Michael. Eu não acho que é uma decisão de ser empático ou não ser empático, né? Acho que a empatia é um traço da personalidade da pessoa, né? Então, independente da situação, você ser empático ou não, muitas vezes não é uma escolha. Eu acho que, até para trazer aqui uma questão para o Paulo também, tem uma tem um ponto de transparência na relação aí. Porque muitas vezes as lideranças têm a intenção de fazer o time ser de alto desempenho. E escuta o time, e respeita o time. Mas as intenções, as razões por trás dessa manipulação não ficam transparentes para os times. E aí, né, um pouco mais à frente, a corda sempre arrebenta do lado mais fraco. Como a gente costuma ver. Verdade, Então, Ok, então, Mateus, deixa-me fazer-te uma pergunta. Qual é a diferença entre liderar e manipular? eu acho que toda vez que a liderança é pré-definida, ela é uma manipulação. O que é que queres dizer com pré-definida? Alguém instituído num cargo, numa posição de liderança. Porque ele tem incentivos para se manter nessa posição e ele tem incentivos para que as pessoas não se desenvolvam para assumir a posição dele. Não sei se concordo contigo. Eu Não estou a dizer que isso não acontece. Não estou a dizer que isso não acontece, ok? Mas a diferença entre manipular e liderar é muito simples. E estão a ver, estes processos é importante, nós temos consciência deles para saber quem é que está a manipular e quem é que está a liderar. E a definição é muito simples. Quando tu convences alguém a fazer uma coisa e não lhe mostras para onde é que ela vai, tu estás a manipular a pessoa. O objetivo está escondido atrás das suas costas. Para onde é que a gente vai? Tu não dizes. Quando tu estás a liderar, tu levas as pessoas a fazer coisas, mas tu dizes para onde é que ela vai. E a pessoa decide se vai para aquele sítio ou não. Então tu estás a liderar. Eu posso dar um outro contra-exemplo aqui, então. Por exemplo, uma liderança pode querer estimular que a equipe trabalhe bem, que ela faça as entregas para o cliente,
porque o diretor superior a ele prometeu um bônus se ele conseguisse que o time fizesse isso. Uhum. Então ele fará com essa intenção dele receber o bônus, percebe? Mas ele não vai compartilhar isso com o time. Claro, mas isso é manipulação. Mas é isso. Mas a pessoa sabe que tem que fazer a entrega, mas não sabe por que que a liderança está apoiando. Não, mas quando tu descobrires isso mais tarde, se descobrires isso mais tarde, tu não vais ter muita vontade de colaborar. Aliás, há um problema aqui que também depende do contexto, tu repara. Se tu estás com uma equipa externa, se estás dentro de se só uma equipa externa, e se há uma pessoa que tem o bónus, porque faz parte da empresa, e o chefe dele diz-lhe, tens um bónus se entregares isto, é provável que o bónus nunca se estenda à equipa. E o problema é que essa pessoa depois não vai compartilhar isso. Mas, apesar de tudo, há um sentimento de injustiça depois nas pessoas. E sobretudo se as pessoas sentirem que foram usadas, há um problema maior. E às vezes isto sabes, outras vezes não. Agora, também tem a ver com os contextos. Porque o contexto é o que é. Numa situação como esta, a coisa não é tão grave como as pessoas dentro da mesma empresa, trabalham na mesma empresa, têm todas as mesmas coisas que têm que fazer, e isto ser verdadeiramente manipulado não dizendo para onde é que se vai. Portanto, os contextos também aqui são super relevantes, está bem? Não podemos esquecer os contextos. Mas há problemas destes, e essa é a diferença fundamental. Embora possa haver aqui algumas ideias diferentes, dependendo dos contextos. Diz, Raquel. Mas voltando para o Maicon ali, eu acho que vai um pouco além da empatia, né? Por exemplo, assim, os dois estão sobrecarregados e talvez nenhum dos dois sinalizou ali a necessidade de ajuda ou delegação para outros níveis, e aí acabou que deu ali um emaranhado todo. E aí, quando o copo já estava totalmente cheio, e o Maicon esperava, né, assim, e vice-versa, talvez. E aí, claro, se teve um momento de empatia, sei lá, que os dois se abraçaram e choraram junto, ok, mas, né, acho que vai além da empatia isso, né? Mas olha, há uma pergunta que eu quero fazer, Michael. O que é empatia? É porque a gente falar de empatia temos de saber do que é que estamos a falar, assim Tá como bom. qualquer coisa. Então O que vou o dizer que é empatia? o que para mim eu enxergo como empatia é eu me colocar no lugar da outra pessoa e entender o cenário dessa pessoa e contribuir com tirar ela desse lugar, ou então doar parte do meu tempo, do meu esforço para, de alguma forma, contribuir com ela. É Ok. isso. A empatia, só clarificando do meu ponto de vista, é tu identificares-te com o problema ou com a situação da outra pessoa e teres esse sentimento de certa forma, compreenderes o que é sentimento é que a pessoa está a passar, certo? A outra parte, eu acho que não tem a ver com a empatia. Isso tem a ver com o desejo de contribuir. Mas Perfeito. Isso aí, ok? é tipo uma consequência do que eu estou a empatizar com Certo. a pessoa. É, Perfeito. é que tu tomas a decisão depois da empatia, porque isto vai a um ponto também que é a vulnerabilidade na liderança, que é, tu mostras empatia, e quando tu mostras empatia, o que é que vai acontecer? O outro tenta se aproximar de ti. Quando tu mostras arrogância, o outro tenta se afastar de ti. Estão a ver os processos humanos aqui a funcionar? O gajo é muito arrogante, pá, não quer nada com ele, não há colaboração. Quando eu tenho empatia com aquela pessoa, se calhar a gente tem tendência para colaborar. Eu costumo dizer que isto é a concha e o escudo, mas pronto. Ah, o ponto aqui é, numa situação como essa, não pode haver antipatia só para um lado. Tem que haver antipatia para os dois. E o que eu acho que é justo numa situação como essa é dizer assim, ok, eu conheço algumas pessoas, estou-me a lembrar de várias agora, que não são capazes de perguntar se a outra pessoa tem algum problema ou se precisa de ajuda. E são capazes de consumir uma hora a falar dos problemas dela e nunca perguntar ao outro se lhe passa alguma coisa. Vocês certamente conhecem pessoas destas, não é? Pronto. E isto levava também a uma conversa longa. Agora, nós, do meu ponto de vista, não devemos aceitar isto. Porque senão o que é que acontece? O plano foi inclinado, isto vai descarregar tudo em cima de um dos lados. E se ainda por cima é o chefe que faz, a tua vida vai ficar um bocado negra. Alguns no meio da conversa é preciso também partilhar com outra pessoa
que também temos umas dificuldades e também precisamos de algum tipo de colaboração para equilibrar o jogo. Porque às tantas, a gente está a alimentar o egocentrismo dessa pessoa e amanhã o problema ainda vai ser pior do que hoje. E cada vez mais isto descarrega mais. E portanto, se a gente deixar isso acontecer, o que vai acontecer é que a nossa vida vai ficar difícil. E que de ficar cada vez mais difícil. Porque eu não digo nada, eu, tipo, penso, está tudo bem com o Michael, ele vai resolver o problema e eu vou despejar outra vez em cima dele. Pá, não dá. Não pode acontecer. Nós temos que conseguir, até pode ser que naquele momento, imagina, se a coisa é muito emocional e a pessoa está com de facto problemas complicados, tu podes não fazer isso neste momento, mas depois precisas ter uma conversa com a pessoa e dizer, olha, também tenho estes e estes problemas e pá, convidas a pessoa para almoçar ou para tomar um café e falas com a pessoa do que tu também tens para resolver. Porque se isto for só o plano inclinado, e repara, se tu fores tech lead, sabes o que é que vai acontecer? A tua equipa vai dizer, desculpa a expressão que eu vou dizer, vai dizer que tu és um ganda totó. Tu estás a lixar a tua equipa toda. Estão-me a explicar? Ele despeja trabalho em cima de ti, em cima da tua equipa, e tu não estás a proteger a tua equipa. Sabes que consequências é que isto tem? Vais perder a equipa. Agora pensa nas consequências que isto tem. Para ti, profissionalmente, o que é que isto vai representar? E depois a malta não tem jeito para liderar. Não tem nada a ver com isso. Tem que ver que nós temos que olhar para estes processos humanos mais uma vez e entender isto. Mas, Raquel, voltando Posso só a... fazer uma analogia rápida? Eu botei 2 imagens aqui, só para contar uma historinha para vocês. Então, falando aqui que a gente sempre fala que empatia é se colocar no lugar dos outros, né? Então, esse cara aqui que está na foto, o Simão, ele era super prestativo. Ele estava sempre querendo ajudar os outros, sempre querendo fazer o possível. E um dia, um belo dia, ele viu o Balik e achou que ele estava se afogando. Então, ele correu lá para salvar o Balik. E aí ele tirou com todas as forças dele, ele de dentro do aquário, e jogou ele em cima da mesa. O que aconteceu com o Balik? Ele se afogou, porque ele se colocou no lugar do, né? Ele disse que, bom, se eu estivesse me afogando, gostaria que alguém me viesse me salvar. Só que ele não prestou atenção que não era o que o Balik precisava. Então, até botei a outra foto ali que a gente tem que a empatia é realmente saber o que o outro quer e não aquilo que a gente gostaria que fosse. Então, só uma analogia um pouco rápida aí sobre empatia. Fantástica partilha, obrigadíssimo. E isso vai também encaixar na questão da escuta. Que é, eu estou a escutar o outro, estou a ser empático com o outro quando escuto. Estou a fazer a escuta empática. Estou no nível 3 de escuta. E eu aqui tenho mais condições para liderar porque eu estou a liderar pessoas, não processos. Alguém que lidera processos é um chefe. Se vocês não se interessarem pelas pessoas, não são líderes. São meros chefes que gerem processos. Isto é para fazer assim, faz desta maneira, etc, etc. E a única coisa que vocês se preocupam é que o processo esteja feito. O 33, o 34 e o 35 vão fazer as coisas, está porreiro. No fim, o sprint está entregue. Muito bom. Mas atenção à pessoa, zero. E com isto, eu não consigo criar energia, nem renovar a energia das pessoas. Porque, pá, nós somos humanos. E aí não há emoções. E tem que haver emoções para gerar... Já viram como é que a palavra está feita? Emoção. Já viram como é que é em inglês? Emotion. Emotion é... E, se tirar emotion é movimento, certo? Motion, movimento. As emoções servem para criar movimento. E isto vai depois embater um bocadinho na motivação, não é? Se eu me esquecer um bocadinho disto, eu sou transacional. Eu limito-me a executar coisas que vêm de fora, dentro de não sei o quê, e este é o processo. Eu não quero saber. Eu não estou ali a acrescentar valor. Estou simplesmente a executar um processo. E, portanto, podia lá estar eu como uma inteligência artificial a fazer aquilo. Estão a explicar? Portanto, se nós não entendermos as pessoas e se não fizermos o nível 3 de escuta, isto é complicado. Bom, agora, Raquel, nível 4 de escuta. Este é mais difícil de explicar. Eu vou tentar, está bem? O nível de escuta
4 é um nível de escuta que pretende entender a grandeza das outras pessoas. Que é eu perceber realmente o valor que aquela pessoa tem. Não é só as emoções, o que é que ele sente, mas o que é que aquela pessoa tem de especial. E aqui eu tenho que deixar que as minhas convicções, o certo ou o errado, desapareça, porque se eu estiver focado em filtrar coisas, eu não consigo perceber as ideias e a grandeza que o outro pode ter. E outra coisa que é relevante no nível de escuta é a curiosidade. Ou seja, eu não sei. Se eu não sei, como é que esta pessoa pode ajudar, como é que esta pessoa pode fazer. E quando eu estou neste processo, eu estou a descobrir coisas novas, estou a aprender com aquela pessoa, mesmo sendo eu o líder. Porque não tem uma coisa a ver com a outra. E quando estamos a este nível, estamos no nível inspiracional. E eu estou a ajudar a pessoa a tirar o melhor de si. E para fazer nível 4 de escuta, ou melhor, para terem altos níveis de colaboração, provavelmente temos que dar uma chegazinha aqui no nível 4 de escuta. Estão-me a explicar? Estão a ver a relação entre uma coisa e outra? Se eu não escuto a pessoa, eu nunca tenho a tranquilidade da pessoa. Se eu não tenho curiosidade na pessoa, eu nunca chego a ter o melhor da pessoa. Está a fazer sentido? Posso perguntar aqui, sem levantar a mão direto? Faz todo sentido, Paulo, faz todo sentido. Agora, eu tenho sentido que tem ficado cada vez mais distante ter esse nível 4 com o remoto, com o fato de estarmos cada um em suas casas, cada um em seus ambientes, tá? Queria entender ali, um especialista, por favor, aproveitar esse momento para enriquecer mais as minhas anotações. Ó, a folha está cheia de anotação aqui, pô. Ainda bem, ainda bem. É porque está a valer a pena. Olha, não tem uma coisa a ver com a outra. Eu passo o tempo a fazer isto. Eu passo 90% do tempo online, ok? Eu não vejo... Há semanas, às vezes há um mês que eu não vejo um cliente ao vivo. E eu passo o tempo a fazer isto. Não tem a ver com isso. Não tem nada a ver com o estar online ou não. Se tu queres verdadeiramente fazer isso, o que é que tu tens que fazer? Primeiro, tu tens que arranjar um espaço. Bom, antes disso, tu só podes entrar neste nível de escuta se a pessoa te permitir. A pessoa pode não querer. E se a pessoa não quiser, não forces. Estás a provocar resistência e estás a baixar a colaboração para o nível 1. Estou-me a explicar? Portanto, tu para entrares nos pensamentos da pessoa, no que as coisas a pessoa pensa, etc., então é preciso que tu vais criando um ambiente de confiança, e isto é um processo que evolui, e que tem que ter alguma regularidade, alguma cadência, digamos assim, que não sei que palavras é que podem ser diferentes, mas isto tem que existir. E à medida que o processo vai avançando e que vocês se vão conhecendo, isto evolui. Agora repare, também só chegas a este nível se tu mostrares vulnerabilidade. Se tu souberes o gajo que sempre sabe tudo, então não chegas lá, porque o outro não sente confiança. Tu estás sempre a machucar, estás sempre a pressionar, porque tu não mostras vulnerabilidade. Se tu perguntares, como eu estava a dizer, se tu perguntares coisas, epá, eu não sei como é que isso é, explica-me lá. Tu estás-lhe a dar valor, estás-lhe a dar atenção. E a pessoa tende a evoluir no processo da conversa. Está bem? Isto tem a ver com as conversas. Aliás, tem tudo a ver com conversas. O Fábio quer perguntar uma coisa, eu depois já falo sobre as conversas de 2 Ô, minutos. Tá bem? ô Paulo, tem uma questão aqui da Rita antes do Fábio ali, que ela perguntou para te dar um exemplo na prática para chegar nesse nível 4, né, com um ambiente 100% remoto. Depois, não sei se quer responder depois do Fábio. Não, é simples, é simples. Um exemplo é, olha, eu vi que tu fizeste ali uma solução muito gira no outro projeto, eu gostava de saber como é que tu fizeste. E a pessoa diz, eu fiz assim, assim, assim. Ok. Opa, então, e estavas disponível para explicar, acho que fizeste um bom trabalho e estou muito interessado nisso. Como é que tu podes, será que podes ajudar isso? Que és capaz de fazer aqui uma partilha com a minha equipa e fazer isso? Pá, é que eu não sei isso, e isso ajudava imenso. Ou seja, ao mesmo tempo que eu estou a mostrar interesse nele e estou a escutar as ideias dele, eu estou a mostrar vulnerabilidade e dizer que ele está a acrescentar valor. O que é que eu estou a fazer com vocês? Não é isso? Eu também disse que não sabia tudo, eu também disse não sei o quê, e estou a acrescentar valor.
E estou a fazermos aqui um diálogo mais possível. Felizmente está a acontecer, graças a Deus, não é? Pronto. Porquê? Porque se eu mostrar aqui a ideia de que eu sei tudo, isto também não funciona. Vocês vão dizer, Paulo, não sei o que, não. Eu dou-vos a explicar a minha visão das coisas, a minha forma de olhar para as coisas e tento fazer aquilo que a gente em coaching chama de distinções. Por exemplo, quando eu estava a distinguir a liderança ou manipulação, isto é uma distinção. Quando eu distingo a colaboração com a cooperação, isto é uma distinção. E isso é ser concreto no conceito, para a gente depois poder navegar dentro dos conceitos. Estão-me a explicar? Não sei se te respondi ao exemplo, quem é que estava a perguntar? Ok, ótimo. Então, Fábio, força. Estás com o micro fechado. Estás meio Vamos ver até. agora. Sim, pronto. Era para até para colaborar, porque eu tenho a mesma situação do Michael. Talvez não para identificar, mas é que eu também eu estava remoto durante muito tempo e agora estou 2 vezes no escritório. Uhum. E não que não dê para fazer online, mas pelo menos o tempo para isso me parece um pouco mais demorado. Não necessariamente para conseguir identificar, mas eu acho que é para conseguir que as pessoas se abram e criem uma certa confiança em você para realmente conseguir fazer essa ligação e aí identificar os valores da pessoa. Bom, que eu identifico que acaba fazendo, que acaba acontecendo isso no meu trabalho. Uhum. Não tinha esse conhecimento dos níveis, mas enfim. Mas eu concordo com o Mike. Eu não sei se tem alguma técnica, alguma coisa no online que poderia facilitar, porque eu vejo que quando você está presente, talvez o fato de que, não sei, pelo menos nos meus trabalhos, os projetos que passei, não é comum as pessoas abrirem a câmera, é bem complicado. Talvez abrindo a câmera seria algo que também facilitasse um pouco. Mas eu percebo que é muito mais rápido conseguir esses níveis no pessoalmente. Fábio, eu não posso estar mais de acordo contigo. Tu disseste é verdade. E mais, se as pessoas de forma sistemática trabalham sem câmara, repara, temos um problema logo que é escuta é muito baixa, respeito também não está lá. E portanto tu não consegues gerar confiança. E se tu não consegues gerar confiança, tu não chegas a este nível de desempenho. Dificilmente chegas a um nível de colaboração alto. Agora, não tem a ver com o ser online, tem a ver com a atitude que as pessoas têm. Eu vou só admitir aqui a Raquel. Não, sim, 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 sim. Tem a ver com a atitude que as pessoas têm perante isso. Agora, repara, essas pessoas que não colaboram e que mantêm a câmara fechada, se estão numa reunião contigo presencialmente, então. Sim, ó Fábio, diz lá. Isso acontece muito também. Certo. Não, mas nem é na reunião com muitas pessoas. Às vezes é uma reunião, normalmente é mais fácil quando temos uma reunião. Mas, ó Fábio, há uma coisa aqui que a gente tem que Direta. perceber, que é, as pessoas estão muito viciadas em determinadas ideias, em determinados conceitos, Sim, sim. e até sentidas em alguns conceitos, porque sentem-se um bocado com dificuldades em entrar neste jogo e até têm receio, porque depois saem machucadas. E, portanto, há aqui um problema de gerar um ambiente de segurança, um ambiente seguro em que as pessoas possam falar. É mais fácil fazer isso, começar esse tipo de coisa a dois, mesmo que seja remotamente, a dois, mas com câmara ligada, facilita um bocadinho a conversa. E se tu pedires para a pessoa ligar a câmara, provavelmente a pessoa liga. Aconteceu numa sprint review a 30 pessoas numa sala quer dizer, tudo virtual. E havia para aí 7 ou 8 pessoas que eram os leads com a câmara ligada. E eu ia começar um processo com ele e disse-lhes: pá, desculpem lá, há algum problema em ligar a câmara? Porquê é que vocês não ligam a câmara? Toda a gente ligou a câmara. Eu tive uma experiência diferente, mas enfim, é só para compartilhar. Opa, pois, E aí- cada caso é um caso. Fábio, outra Não, vez. é Eu estou a interessante dizer, porque mas eu criei experimenta, eu criei isso no experimenta. contrato social com o time, logo que virou remoto, logo que começou, e pronto. Fizemos isso. E acabei tomando uma chamada, porque existe uma regra da empresa, quando virou na pandemia, que era algo que não poderia, não é obrigar, mas sabe, criar um constrangimento para as pessoas abrirem as câmeras, por uma questão de privacidade.
e acabei tendo que recuar. Mas é só Ah, às vezes eu a brisa não colabora, digamos assim. eu percebo isso, e acho que faz todo o sentido o que estás a dizer, mas hoje já não temos pandemia e temos outras coisas, portanto, essas heranças que vêm atrás são complicadas. Bom, a Cris quer falar e a gente está aqui em cima da hora, força. Não, só queria saber se já tiveste alguma experiência ou tens alguma dica de quando tu já tiveste, no fundo, ah, essa abordagem com pessoas que são resistentes, não é? A abrirem a câmara e elas não é uma coisa negociável para elas, mesmo quando são elas que estão a facilitar uma reunião. Olha, sim, eu tenho um caso, até te vou dizer um caso em que o diretor de produtos da casa, numa reunião, deu uma diretiva e disse, mesmo administrativa, a partir de hoje toda a gente liga a merda das câmaras. Foi assim que ele disse, que ele estava farto de uma série de problemas. Desculpem lá a expressão, mas foi dito na altura. E há uma equipa, há uma pessoa que continua a não ter a câmara ligada. Mas, olha uma coisa, ah, uma coisa é a gente confundir a exceção com o padrão, porque há uma pessoa que não tem a câmera ligada, mas há 20 e tal que tem a câmera ligada. Sim, E sabes uma coisa? Para mudar o comportamento, há uma coisa que é super relevante, que é o social que faz a pessoa mudar. Se toda a gente, ah, imagina, tu vais para a praia, se toda a gente usa biquíni, ou todos os homens usam. Hoje, um exemplo mais fácil. Hoje, aqui há uns anos atrás, os homens tinham fato de banho curto, tipo piscina, tipo competição. Hoje, os homens usam tudo shorts, calções grandes, não é? Pronto. Alguém que apareça com uns calções pequeninos, tipo piscina, não se vai olhar. sentir à vontade. Socialmente está desenquadrado. Sobretudo se for um tiger lá, se tiver umas desenhos assim mais estranhos. A pessoa vai fazer o quê? Vai naturalmente, pela força social, pelo enquadramento social, vai tentar enquadrar-se dentro do que se passa lá. E o processo é este, se tu queres mudar um comportamento, o que é que tu precisas dizer? Ok, contexto social, e a pessoa perceber que o contexto social não é aquele, é outro. A seguir, fazeres o reward da coisa, ou seja, ok, dá feedback claramente a dizer, olha, estás a fazer bem, porreiro, não sei o quê, e depois ir acompanhando, e até dizer assim, olha, por exemplo, se for uma coisa possível de fazer graficamente, tu dizes assim, estatisticamente isto está a aumentar, e agora cada vez há mais pessoas a usarem determinado tipo de coisa, a fazer determinado tipo de comportamento. Quando isto está a acontecer, tu estás a fazer algumas coisas. Agora, deixa-me dizer outra coisa que é completamente assim que funciona, que é, essas pessoas têm duas hipóteses, ou se adaptam ou acabam de sair da empresa ou da equipa. Porque sentem-se de tal maneira mal, porque a pessoa pode ter um problema e nós não conseguimos identificar. Mas eu assisti vários casos em modo real em que as pessoas se afastam, vão-se embora da empresa ou do grupo de trabalho. É uma situação muito específica e que já falamos com ele, e ele continua a mostrar resistência, e mesmo os próprios colegas já partilharam, não é? Que é difícil, não é? Criar empatia, não é? Com a pessoa, independentemente se ela é um bom profissional ou não, porque, não é? Eu estou a ter um ano a ano com ele sempre a falar para, não é? Para o Ó, boneco, Cris, não é? certo, o ponto aqui é, nós não vamos conseguir nunca que todos façam as coisas de determinada Claro. maneira, os valores são diferentes, etc. E o que a gente não pode confundir é, epá, olha, deixa-me fazer aqui Raquel, dá-me só um minuto, está bem? Só mostrar aqui uma coisa. O que é que vocês veem aqui? Não consigo ver muito bem o nome. Ponto vermelho. Um ponto vermelho? Mais alguém? Sim. Sim, o ponto vermelho. Um ponto vermelho. Não veem que está aqui uma folha branca? Ah, Até vi, só não percebi que era importante. O ponto é, o pessoal vai-se ficar na exceção e não olha para o padrão. Se tu gastares a energia toda na exceção e não tratares do padrão, acabas por perder a equipa também. sim. Aqui é mais a preocupação no sentido de contaminar um ambiente, uma equipa que até então era bom
e com a entrada deste novo elemento que está a mostrar resistência, não é? Porque no meu caso trabalho mesmo em ambiente full remote Uhum. e de destabilizar o ambiente da equipa, não é? Que existe, o ambiente saudável que existe com esta Pronto. resistência por parte Mas destas isso é uma coisa que tu precisas, no meu ponto de vista, falar com a pessoa e dizer, olha, E já falamos, sim, já foi falado. vai chegar a uma altura que tu vais ter que decidir. E socialmente a equipa pode dizer isto não é aceitável, e quando a equipa disser isso, a probabilidade de mudar é muito mais alta do que ser só tu. Porque ele vai sentir o peso social da equipa É. e não o peso do líder. O peso social da equipa é muito maior do que o peso do líder. Estão-me a explicar? Portanto, se Sim, for a sim, equipa sim, toda a sim. dizer liga à câmara, é diferente de seres tu a dizer. Porque é o social que muda. Vocês reparem, as pessoas, por exemplo, nos gangues, há pessoas que matam por fazer parte de um gangue, porque é um fenómeno social. A força do coletivo é enorme e nós entramos em coisas complicadas às vezes por causa disso. Mas pronto, Raquel, acho que a gente já está fora de horas, não é? Meu PC até congelou aqui, tive que entrar pelo telemóvel. Mas sim, Paulo, você chegou aqui no nosso time box e não sei se mais alguém tem alguma pergunta que gostaria de fazer agora nesse finalzinho, mas se não, a gente pode também marcar outro dia para a gente continuar esse bate-papo, que foi super interessante aqui. Sim, muito obrigado, Paulo, pela tua Não, partilha. por exemplo. Obrigado. Cris, tu pode tirar a foto aí, se o pessoal puder abrir a câmera, agradecemos pela nossa Sim, foto. O Michael fugiu. mais alguém que pode abrir a câmera, não é preciso ligar, não é preciso ligarem o micro. Olha, queria, mas está tão caótico aqui que eu nem sei. Vem cá, filha. Espera só um instantinho. Olha aqui a câmera dos meus amigos, olha. Olha para cá. Dá para ver? Pronto. Adeus. O Olha, eu não Michael, consigo acho que ficar já não vai quieta. voltar. O Dá Michael, acho que já não. licença. Posso tirar? Ok, deixa-me só tirar mais uma, que é para depois não ter que fazer Photoshop. Ótimo. Ô, Paulo, tu que tá como co-host, por favor, tu consegue parar de gravar aqui pra gente? Meu computador parou geral aqui, não consigo fazer nada. Ok. Gravação no nuvem.